Voltamos com o Enfoca, que hoje discute o papel das mídias na sociedade. Aqui no estúdio estão os professores mestres em comunicação, Denis Renault e Daniela Tincani. Quem pergunta agora? Só um momento. Daniela, não há obrigatoriedade do diploma para o publicitário. Qual a importância de, mesmo assim, o futuro profissional fazer uma faculdade de publicidade e propaganda? O futuro publicitário ele vai encontrar na faculdade a base, né, de algumas coisas que também nós discutimos aqui, de conhecer o que é ética, de conhecer profundamente a sociedade, como o trabalho dele vai afetar, né, na publicidade, no seu dia a dia, né, e coisas que ele não vai encontrar, ou vai demorar muito para encontrar na sua vida profissional, se ele não for fazer publicidade, né. Outras coisas importantes de você cursar, o network, ou seja, conhecer pessoas, ter o convívio prático com professores, que muitos deles atuam já, ou já atuaram na área de publicidade, e tem muita coisa para transmitir, muita experiência para contar, né? Então, acho que as pedras dos caminhos, né, que todo mundo tem que percorrer, e muita gente encontra dificuldade, com certeza, são minimizadas quando você tem essa base, esse apoio dentro da faculdade, né? Isso que eu acho importante. Quem pergunta agora? Só um momento. Kim. Denis, e a obrigatoriedade do diploma para o jornalista também pode deixar de existir. A discussão é até pauta no Supremo Tribunal Federal. Como você vê essa situação? É importante ou não? Eu acho um grande problema se isso deixar de existir, né? Como eu falei agora há pouco, né, isso pode acontecer e vai fazer uma grande falta, né? Eu já vi muitas discussões falando assim, o jornalista, o bom jornalista, ele nasce bom jornalista. Não é assim. O bom jornalista, ele se desenvolve como jornalista, porque tem muitas coisas que a gente pode até saber fazer. Eu sei escrever um bom texto, eu sei me comportar bem em frente a uma câmera, eu tenho uma boa impostação de voz. Não é só isso. O jornalista ele tem que ter ética, o jornalista ele tem que ter cultura, ele tem que ter vários outros conhecimentos, várias outras preocupações que você não nasce sabendo. Então, é realmente perigoso se nós deixarmos essa obrigatoriedade do diploma de lado, né? Já existem tantos jornalistas que esquecem do que aprenderam na faculdade. Imagina aqueles jornalistas que sequer aprenderam, porque não estudaram, né? Eu acho que vai ser um grande problema. Então, mesmo os profissionais que já estão no ramo do jornalismo, é importante eles fazerem a faculdade? Sim, com certeza, com certeza. Tem muita coisa que eles não aprenderam. Existem, óbvio, jornalistas pessoas que são particulares, mas não porque elas nasceram jornalistas, é porque elas nasceram com uma preocupação até por aprender, e de repente elas aprenderam de outra forma, e não só pela faculdade, como tem gente que faz faculdade e não aprende nada, né? Fica 4 anos na faculdade e sai sabendo menos do que entrou, porque, né, desaprendeu, porque não quis aprender, né? Mas é importante, sim, você buscar essa reciclagem. Eu acho que os que estão no mercado e não são jornalistas deveriam, ao menos, se reciclar, buscar alguma melhoria no desenvolvimento. Alguém mais? Tem pergunta? Só um momento. Daniela, e como é feita a determinação da faixa etária em que a publicidade vai ser inserida? Certo. Bom, quem determina a faixa etária do público-alvo geralmente é o cliente, né? Quem faz o produto. E isso é feito a partir de pesquisa, eles transformam essas pesquisas em planos de marketing, e o plano de marketing chega até a agência, né? Claro, tudo é muito discutido. A agência é que vai determinar quais os programas, quais as emissoras que melhor atingem aquele público-alvo, né? Como eu falei que vai ser até tema da discussão da jornada, o que está muito em alta é a questão da propaganda para criança, principalmente de 0 a 6 anos. Então, empresas como a Nestlé, a Kraft, já assinaram, né, um acordo em que elas não vão mais dirigir propagandas para esse público, e sim para os pais ou responsáveis por essas crianças, né? Já em relação à bebida alcoólica, por exemplo, a de alto teor, alto grau alcoólico, como vinho, vodka, elas já têm um horário mais restrito para veicular, que é o horário que você acha que não tem mais criança assistindo, né? Então, essas regulamentações, esses códigos permitem que não se extrapole na hora de conversar com determinada faixa etária, né? Que é muito suscetível às informações, né, que vêm da propaganda. Denis, em 2008 nós vimos na televisão casos de abuso na cobertura jornalística, como Isabela Nardoni e Eloá Pimentel.
Qual que é a sua maneira de analisar a forma como esses casos são cobertos? Eu acho que foi vergonhoso. Teve um momento, a gente tinha uma prática em sala de aula, os alunos que agora estão no 4º ano, de fazer uma análise quinzenal de notícias na internet. Chegou um momento que eu falei assim, pessoal, vamos parar de analisar da família Nardoni, porque era todo dia isso, né? Na verdade, a mídia naquele momento, ela aproveita um escândalo e começa a ganhar em cima daquele escândalo. Tem um teórico chamado John Thompson, que ele fala isso, o escândalo, ele deixa de ser um simples escândalo, quando ele passa a ser um escândalo midiático. Ou seja, a mídia vai alimentando e realimentando esse escândalo enquanto ela dá lucro, né? E isso foi o que aconteceu, ao meu ver, naquela história, né? A família Nardoni, ela foi acusada, né, pela mídia sem sequer ser julgada, né? O jornalista não tem que acusar, o jornalista ele tem que apresentar os fatos. Quem julga é juiz, quem denuncia é Ministério Público. Nós apresentamos os fatos, né? E não foi isso que aconteceu, infelizmente. Alguém mais quer pergunta? Só um momento. Daniela, que efeitos podem gerar na sociedade uma propaganda apelativa? A propaganda apelativa, ela pode gerar um arranhão muito grande na imagem de determinadas marcas, né? Porque, como eu estava falando da outra vez, o consumidor, ele vai usar o produto, ele vai verificar se aquela propaganda é enganosa ou não, se aquele produto faz aquilo que ele prometeu, né? Então, propagandas muito apelativas, empresas que acabam abusando um pouco da fantasia, elas vão ser julgadas pelo próprio consumidor. E isso vai chegar um momento em que ele vai trocar de marca, ele vai se sentir tão enganado por aquilo que ele mesmo vai se rebeliar contra determinadas marcas. Não compro mais, troco por outro, o mercado ele é de uma concorrência livre, então ele tem toda a liberdade para fazer isso. Denis, sempre foi falado que o jornalismo exerce o 4º poder na sociedade. Quais os perigos dessa afirmação para os próprios jornalistas? O perigo é o jornalista acreditar mesmo que ele tem o 4º poder, né? Às vezes eu penso que a gente tem o 1º poder e não o 4º, porque a gente acaba montando os outros 3, definindo quem fica nos outros 3. Mas quando a gente descobre que a gente tem algum poder, a gente perde o nosso principal papel, que é o papel de defender a sociedade, né? É o papel de, aquela condição que a gente tem que ser, a gente tem que ter humildade. Se a gente tem o poder, a gente não tem humildade, né? Aquele poder, aquela história que a gente tem ética. Se a gente tem o poder, a gente não tem ética, a gente pode mudar a ética. Então, é muito perigoso. Eu acho que acreditar que nós temos o 4º poder ou o 1º, acreditar de fato e pensar nisso sempre, significa acabar com o jornalismo. A gente não devia se preocupar com poder, a gente devia se preocupar com justiça e não com poder. Denis, Daniela, obrigado. Nosso tempo acabou. Obrigada. E a gente volta na semana que vem para falar sobre as mudanças do vestibular. Mande sua opinião para o nosso e-mail, programainfoca@gmail.com. Até lá. Tchau.